Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor, amém? Sempre é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar a palavra do Senhor, porque o tempo que você começa a ouvir a voz de Deus e anotar tudo aquilo que Ele quer falar, é um tempo precioso. E eu te confesso que às vezes você tem que acordar para anotar. E às vezes você está dirigindo e não dá para anotar. Aí eu aprendi a gravar agora. Então Deus ele tem colocado algumas coisas no nosso coração. E Ele falou muito ao meu coração. E eu creio que Ele também falará ao seu coração nessa noite. Eu te convido a abrir sua Bíblia ou a acessar sua Bíblia. Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. Lucas 18, do 35 ao 43. O tema dessa mensagem é: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Assim diz o Senhor. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, falando de Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos nessa noite o quanto precisamos de Ti. Nós reconhecemos, Pai, que tudo de bom que há em nós vem do Senhor. Somos limitados, somos fracos, mas o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. E nós olhamos para o Senhor nessa noite com o coração quebrantado e disposto a ouvir a Tua voz. Pai, fala o nosso coração, fala o coração do Teu povo, que haja transformação, que haja reflexão, e que possamos ser edificados pela Tua palavra, como sempre fomos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Obrigado porque aquela cruz está vazia e o Senhor vive, e o Senhor está aqui nessa noite. Obrigado pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, certamente você já ouviu aquela frase: você é aquilo que você come. Alguém já ouviu? Você é aquilo que você come? Fala-se muito sobre isso. Tem uma certa relação com o que eu vou falar agora, mas nós podemos mudar um pouco essa frase e dizer que você é aquilo que você deseja. Você é aquilo que você deseja. O que está dentro do seu coração pode revelar exatamente quem é você. E o seu coração, assim como o meu, certamente ele tem muitos desejos, muitas vontades. E eu posso afirmar nessa noite que se você estivesse diante de Jesus, você teria uma lista imensa para colocar diante dele, para que ele pudesse perguntar para você: o que queres que eu te faça? E você teria ali uma infinidade de coisas para pedir para Jesus. Certo? Certo, eu sei que você teria, porque eu também teria uma lista imensa. Mas o nosso coração é assim. O Salmo 139 vai dizer que o Senhor, Ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente o que está nele. Essa pergunta parece um pouco óbvia, né, para alguém que não pode andar. Talvez que não pode andar, porque ele era mendigo e cego, então, mas ele era cego. Alguém que tivesse qualquer outro problema de saúde, talvez fosse um pouco óbvio perguntar: o que queres que eu te faça? Mas Jesus saberia exatamente o que ele precisava. E a pergunta ela vai além daquilo que ele responde.
Quando eu era criança, irmãos, eu também tinha meus desejos. E talvez você, quando era criança, também tinha suas vontades. Talvez aquele brinquedo, sabe? Sabe aquele brinquedo que você sonhava? Sabe aquele brinquedo que você não pôde ter? Sabe, você ficou velho e você ainda vê na internet aquele brinquedo e você fala, ainda vou ter aquele brinquedo. Eu lembro que tinha um carrinho chamado Máximos. Alguém conhece esse carrinho? Se você falou que conhece, você está beirando uns 40 anos, certamente. Máximos. Tinha o Colossus, não tinha? Então, esses brinquedos, eles enchiam os nossos olhos, o nosso coração. A gente desejava aqueles brinquedos. Eu, quando era criança, eu desejava ser um super-herói. E naquela época não tinha tanto filmes da Marvel, mas o filme que mais era evidente naquela época era o Superman. E o meu desejo era ser o Superman. Ele era cheio de poderes. E ele fazia grandes coisas. E eu comecei a perceber que ele fazia coisas boas também. Então, era o que eu queria. Ter os poderes e poder fazer coisas boas. E uma vez eu fui para a escola, numa festa fantasia. Minha filha já está rindo porque ela conhece essa história. E a minha mãe falou assim, você vai com uma camisa branca e um short azul. E eu pensei, isso não é um super-herói. Está muito longe de ser um super-herói. E ela falou, isso é um super-herói. Eu falei, ok. Se a senhora falou que é um super-herói, é um super-herói. Eu fui. Quando eu chego na escola, irmãos, parece que eu estava diante da Liga da Justiça. Superman, Mulher Maravilha, Batman. E eu com a minha camiseta branca e o meu short azul. Eu olho para o meu melhor amigo, né? O nome dele é Thales. Eu tinha 6 anos nessa história. Eu olho para ele e ele estava exatamente com a roupa do Superman. E eu fiquei admirado com aquilo. O meu melhor amigo com a roupa do meu super-herói favorito. E ele falou para mim assim, você não sabe a maior. Eu falo, o que foi? Eu me transformei de verdade. E eu falei, você está brincando? Ele falou, é. Eu falei, como que você fez? Ele falou assim, você vai no banheiro, você fica no cantinho, olha para a parede e se concentra. Se concentra, tenha fé, que você vai se transformar. Eu fui. Parque Santos Dumont, alguém conhece? Escolinha das crianças lá? Tem aquele lugar que você consegue atravessar o prédio. Antigamente o banheiro era para dentro ali, hoje ele é para fora, mas ele era ali. E eu fiquei lá no cantinho, concentrado. Daqui a pouco chega a professora e começa a gritar meu nome. E eu lá, tentando me transformar. E chega um momento que ela grita meu nome e eu falo, eu estou aqui. Ela entra e ela me leva para a sala de aula. Irmãos, eu fiquei muito bravo com ela porque ela não deixou eu me transformar no Superman naquela manhã. Eu descobri naquela manhã que eu não poderia me transformar no Superman. Era impossível. Eu sabia que eu tinha um grande amigo, né? Que ele aprontou uma comigo. Mas os nossos corações, eles são assim, cheios de esperança, cheios de desejo, de projetos, não é? E eu estou aqui diante de um texto que me mostra um homem que estava numa situação difícil. Ele era cego e mendigo. E ele tinha consciência de quem ele era. E para ele, algo tinha que acontecer. Algo tinha que mudar. Não dava mais para ficar daquele jeito. Alguém ficar na beira do caminho, pedindo esmolas. Eu acho maravilhoso o texto de Jó, né? Na capelania a gente estuda muito o livro de Jó, por conta do sofrimento e aprender com o sofrimento. E Jó disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, esse homem, ele conhecia Jesus só de ouvir falar. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu fechei os meus olhos e tentei imaginar esse homem, com os olhos fechados, e apenas o áudio de tudo acontecendo, e aquele barulho, aquela multidão. E ele passa a não entender o que está acontecendo, e ele pergunta, quem, né, está passando? O que era aquilo? E anunciaram a ele que era Jesus, o Nazareno. Irmãos, 4 coisas importantes aqui para essa noite. Primeiro, que ele teve a visão de si mesmo. Esse homem, ele teve a visão do poder da oração. Esse homem, ele teve a visão do poder de Jesus. E ele teve a visão do que era o verdadeiro caminho. Alguém que estava à beira do caminho, de repente, está diante
do verdadeiro caminho, que é Jesus. Nada muda antes que você tenha consciência da sua realidade. É impossível você desejar que algo mude na sua vida, na sua situação, antes que você tenha consciência exata de qual é a realidade que você está inserido. Ele tinha exatamente essa noção. E ele não aguentava mais aquilo, e a sua esperança, as suas fichas estavam depositadas em algo que podia mudar a sua vida. E era Jesus Cristo, o único caminho para mudar a vida desse homem. Esse homem ele teve a visão do poder da oração. E ele sabia que se ele clamasse, ele teria a resposta ao seu clamor. Ele tinha fé no poder da oração. Irmãos, nós olhamos no Salmo 40, Deus falando que Ele se inclina para ouvir o nosso louvor, o nosso clamor. E eu fico imaginando Deus se inclinando enquanto você está de joelhos na sua casa, orando e clamando a Ele. Um Deus que se inclina para ouvir a sua voz e ouvir o seu clamor. Quando você pega lá Moisés, diante da sarça ardente, está ali Deus. E Deus diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo. E Deus coloca para Moisés uma missão de ir lá e libertar esse povo. Um clamor verdadeiro, porque apenas naquele momento parece que Deus ouviu o clamor do povo. Será que foi um clamor diferente? O que teve de especial naquele clamor que Deus aparece para Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu creio que foi um clamor verdadeiro, um clamor genuíno, onde o povo sabia que precisava de libertação e precisava de Deus. Ele tinha a visão do poder de Jesus. Tem misericórdia de mim. Ele parou de pedir a homens. Eu fico imaginando aquele homem na beira do caminho pedindo esmolas. E de repente ele para de pedir para homens e está diante de Jesus. E ele passa a pedir ao próprio Deus. E ele diz: tem misericórdia de mim. Tem momentos na nossa vida que nós temos que parar de depositar a nossa confiança e a nossa esperança em homens. E temos que colocar as nossas ansiedades, o nosso clamor, as nossas necessidades em quem pode mudar, restaurar, transformar, que é Jesus. Ele parou de pedir para homens e passou a pedir para Deus. Eu acho maravilhoso quando ele pede a coisa certa, ele pede misericórdia. Irmãos, esse homem ele teve exatamente a consciência e a noção de quem ele era. A condição em que ele se encontrava, ele pede misericórdia. Misericórdia. E ele teve a visão correta de Jesus. Quando você pega a Marta, irmã de Lázaro, e ela fala para Jesus que se ele tivesse chego um pouco antes, Lázaro não haveria morrido, ele teria curado Lázaro. Perceba que Marta, ela tinha uma visão limitada de Jesus. A fé dela estava depositada na cura. E ela entendia que se Jesus tivesse chegado um pouco antes, ele havia sido curado. Mas ela não entendia que Jesus, ele está além da cura. E Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Uma visão limitada de quem é Jesus. Uma visão limitada do poder de Jesus. Quando lembramos do centurião, aquele homem que chega diante de Jesus, está com seu servo doente, e de repente Jesus se propõe aí na casa dele, e ele fala: Senhor, não, basta uma palavra tua, eu tenho certeza que o meu servo será curado. Esse homem, ele tinha a visão exata de Jesus. Ele não tinha uma visão limitada de Jesus e nem do seu poder, porque ele sabia que Jesus poderia fazer todas as coisas. Antes do culto, nós estávamos aqui na equipe de louvor e adoração e a gente orou aqui. E na nossa oração a gente disse: nós não sabemos como as pessoas chegarão nessa noite aqui nesse culto. Mas eu creio que Jesus, ele vai transformar, ele vai edificar o seu povo nessa noite. Porque só ele pode fazer isso por você. Eu não sei como é que você veio, irmãos, quais são as suas ansiedades, quais são as suas preocupações. Eu não sei como é que foi a sua semana, mas eu sei quem tem poder para salvar. Nós cantamos aqui. A luz dele brilha.
Jesus é o caminho. Esse homem teve a visão exata de quem era Jesus e consciência exata de quem era Jesus. Podemos quebrar também essa passagem em 3 pontos: o clamor, o pedido e o milagre. Um clamor sincero que chega diante do Senhor. O que você responderia para Jesus se Ele te perguntasse nessa noite: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: que eu possa ver. Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? Será que para Ele seria tão óbvio responder exatamente o que você precisa? Irmãos, nós podemos olhar para Jesus e entender que Ele é tudo aquilo que precisamos. Você vai viver a sua vida, você vai envelhecer, vai adquirir experiência, e vai chegar um momento que você vai entender que Jesus é tudo aquilo que você precisa. Jó, ele chegou ao ponto extremo de entender isso. Perdeu os seus bens, seus filhos, ficou doente, os amigos estavam acusando, sua esposa o orientou a abandonar o seu Deus e morrer, assim como a Ana Rita cantou. E ele foi fiel até o fim. Talvez o deserto que você passa, ele tenha a ver apenas pelo simples fato porque você decidiu ser fiel. Jó passou por aquilo só por uma coisa, porque ele tomou a decisão e ele decidiu ser fiel. E Deus queria mostrar a fidelidade do seu servo. Se você está passando por um deserto, seja fiel. Vença. Jesus está à frente. Talvez você passe por isso porque você decidiu seguir ao Mestre. Você passe por isso porque você decidiu ser fiel. E Deus quer mostrar para as pessoas o quanto você é fiel. O quanto Ele é o seu Deus. Nós vivemos num tempo, irmãos, onde as pessoas se apavoram. Nós cantamos, quão grande é meu Deus. E daqui a pouco nós nos vemos apavorados diante de problemas. Eu lembro de Davi diante de Golias, eu fico pensando, né, aquele menino diante daquele gigante. Davi sabia exatamente quem era Deus. E que ele era apenas um instrumento para mostrar a vitória diante dos seus inimigos. Eu tinha um amigo em Sorocaba que ele foi ensinar o seu filho a andar de bicicleta. E quando ele foi ensinar ele a andar de bicicleta, ele tomou o cuidado de segurar no assento da bicicleta. E o menino falou assim: não, pai, solta, porque eu já sei andar, você não precisa segurar. Certamente, se ele soltasse, o menino cairia, se machucaria. E ele, discretamente, ele segura num ponto da bicicleta onde o menino não vê. O menino começa a pedalar e começa a gritar: pai, olha, pai, eu estou andando, eu consegui, pai. Enquanto o pai segurava ali. E ele falou: filho, que legal que você conseguiu. Parabéns, filho. Você está andando de bicicleta. Mas era o seu pai que em todo o tempo segurava ali embaixo. Ele achava que era ele que estava conseguindo andar de bicicleta. Muitas vezes eu me vejo assim. Parece que a gente pode tantas coisas. Parece que a gente consegue tantas coisas. É capaz de realizar tantas coisas. Nós depositamos toda a nossa esperança, talvez na nossa intelectualidade, no nosso modo de fazer as coisas. Mas chega um ponto que você percebe que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, sempre foi Deus, sempre foi Jesus, sempre será Jesus. Eu fiz um voto com Deus. Todas as vezes que alguém me convidar para falar da palavra dele, seja para dizer, para você arrumar o seu quarto, você lembra da mensagem? Seja para você aprender a alimentar os seus camelos, seja para qualquer tipo de mensagem, eu direi a você quem é Jesus e o que ele pode fazer. Quem é Jesus e o que ele pode fazer? E ele te pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O cego entendeu o que ele precisava, ele não desistiu. Ele ouviu Jesus dizendo: o que queres que eu te faça? Irmãos, Salomão também teve uma grande oportunidade de ter seus desejos realizados. E quando nós olhamos para Salomão, a gente começa a refletir um pouco sobre as nossas motivações.
Esse cego ele teve a oportunidade de ter outros pedidos sendo realizados além da sua vista. Salomão teve uma oportunidade e Deus fala para ele: o que você quer que eu te faça? Eu te farei, eu te darei. E Salomão ele faz a coisa certa. Irmãos, nos faz refletir quais são as nossas motivações. O que me leva a clamar a Deus? Quais são os meus verdadeiros interesses quando eu ajoelho? Quando eu me tranco no meu quarto? Quando eu começo a clamar e pedir ao Senhor? Quando nós olhamos para o deserto, o povo de Israel, o povo ele queria aquela terra tão prometida, tão almejada. E parece que Deus era apenas um instrumento para que eles conseguissem a terra. Deus era apenas uma escadinha para que eles conseguissem chegar até a terra. Deus era o meio para que eles conseguissem a terra. E quando nós olhamos da perspectiva de Deus, nós vemos um Deus usando o deserto como um instrumento de ter os seus filhos mais perto dele. Às vezes os nossos desertos são assim. São momentos onde a gente se aproxima de Deus. E existe uma palavra para esse ano, irmãos, que eu não consigo esquecer. A palavra é intimidade. Essa é a minha oração. Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo, Pai. Eu quero te conhecer mais. Porque a Bíblia diz que o povo ele morre por falta de conhecimento. E eu tenho certeza que quanto mais eu conhecer Deus, quanto mais intimidade eu tiver com Ele, eu serei mais parecido com Ele, irmãos. Eu vou falar como Ele fala, eu vou agir como Ele age, e tudo ao meu redor vai mudar, sabe por quê? Porque é assim que Jesus age. Tudo ao seu redor transforma. Jesus ele transforma tudo ao seu redor, para que o nome dele seja glorificado. Esse ano eu estou tendo um grande desafio profissional. Estou indo para um setor que ninguém queria ir, assumindo responsabilidades que ninguém queria. E eu aceitei o convite. E eu orei para o Senhor: Senhor, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas uma coisa eu quero que o Senhor me fale. Como é que vai ser para que o Teu nome seja glorificado com tudo isso? Quando eu vencer tudo isso, Pai, em Teu nome, que o Teu nome seja glorificado. Sabe por quê? Porque sempre foi Jesus. A nossa vida ela é uma placa que aponta na direção de Jesus. E ela tem que apontar, não para que alguém possa bater nas suas costas e dizer: nossa, como você é bom, como você é um bom profissional, mas não, porque a minha vida ela aponta para um rei que vive, e aquela cruz está vazia. A cruz está vazia, nós cantamos que Ele ressuscitou, que maravilha, irmãos. A gente poderia cantar aqui a noite inteira, cantamos aleluia, porque o Cordeiro venceu. Ele venceu, a cruz está vazia, irmãos. E é no nome dEle que nós lutamos. E as vitórias são para a honra e glória do Seu nome. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 1. Do versículo 7 ao versículo 12. 2 Crônicas. Capítulo 1, versículo 7 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar esse grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre a qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti. Depois de ti não haverá outro igual.
Salomão também teve a oportunidade de ter seus desejos realizados. Mas Salomão, ele pede a coisa certa, ele pede sabedoria. Ele entendia que ele precisava de sabedoria para glorificar o nome do Senhor nas suas decisões. Ele precisava ser sábio. Eu tenho um conceito de sabedoria, irmãos, que é você colocar em prática de forma eficaz aquilo que você sabe. Salomão, ele conhecia Deus, mas ele precisava colocar em prática o seu conhecimento. E ele pede sabedoria ao Senhor. Perceba que o pedido de Salomão não tem a ver com ter, né? Nós cantamos aqui, não busco só tuas mãos, né? Eu busco a tua face eu quero ver. O pedido de Salomão não tem a ver com bens materiais, com aquilo que ele poderia ter, mas e sim com aquilo que ele poderia ser. E ser instrumento de Deus. Essa sabedoria seria utilizada para que ele pudesse glorificar o Senhor. E você vê de forma tão maravilhosa quando ele está diante daquela situação das duas mães, e ele usa aquilo que Deus concede a ele para tomar a decisão certa. Sabedoria, colocando em prática aquilo que ele aprendeu do Senhor. Perceba que ele pede a coisa certa e ele recebe muito mais do que pediu. O texto diz que Deus diz aqui que ele não pediu riqueza, mas Deus concede a ele. Sabe por quê? Porque ele pediu a coisa certa. O coração dele estava com a motivação certa. Os desejos dele revelavam exatamente quem era Salomão, qual era a vontade de Salomão. Ele pede a coisa certa e recebe muito mais do que pediu. A pergunta continua para você. O que queres que eu te faça? Assim diz o Senhor. Talvez aquela lista que você tinha no começo do culto, ela possa ter mudado um pouquinho. E algumas coisas que você deseja ter possam ser alteradas para aquilo que você deseja ser. E ser para glorificar o teu Deus. Talvez aquela lista de pedidos, ela possa ser alterada com orações, com motivações certas, que você possa dizer, Senhor, eu quero abrir mão, Pai, de tantas coisas que eu preciso. Pai, eu quero abrir mão de tantas coisas que o Senhor sabe, porque o Senhor me conhece, que eu peço tanto. Mas eu quero te conhecer mais. Eu quero ser assim, Pai. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero que esse ano seja marcado por essa palavra tão forte, intimidade e conhecimento de Ti, Pai. Senhor, que todos ao meu redor possam saber quem é o Senhor. E com o meu falar, irmãos, que oração. Nossa irmã Nilza poderia pedir tantas coisas. Poderia pedir que a sua dor fosse aliviada. Tantas coisas ela poderia pedir. Ela fala que as palavras dos meus lábios, elas possam ser agradáveis a Ti, Pai. Salmo 19, versículo 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Tantas coisas você pode pedir, mas você pode também pedir a coisa certa. Que os seus lábios possam glorificar o Senhor. Isaías, ele tinha consciência que ele era um homem de lábios impuros. Quantas coisas nós falamos e às vezes pensamos, já foi. Já foi. Quantas palavras, às vezes, que poderiam ser alteradas. Quantas, às vezes, a forma de falar e quando você percebe, já foi. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, possa ser agradável a Ti, Senhor. Você pode fazer a oração certa. Irmãos, eu tenho certeza que quando eu estiver no céu, a minha lista de pedidos, a minha lista de desejos, ela vai ser bem diferente do que ela é hoje. Sabe por quê? Porque lá eu estarei diante do Senhor. E muitas coisas que eu tenho aqui eu não vou precisar mais. E a Bíblia fala que os anjos cantam 24 horas. Santo, Santo, Santo. E sabe quem vai estar no meio deles? Eu e você. Cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sabe por que você vai estar lá? Porque você entregou a sua vida a Jesus. Teve um belo dia que você mergulhou na palavra dele. E você falou, Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Leva a minha vida, conduz a minha vida. Eu quero seguir os teus passos. Um belo dia você abriu a porta do seu coração. Você ouviu a voz do Senhor, como diz no Apocalipse 3:20.
Você ouviu aquela voz, você abriu a porta e ele entrou. E ele senta à mesa. Eu entrarei e cearei com você e você comigo. Existem muitas pessoas que não cantarão Santo, Santo, porque não tiveram a oportunidade de poder conhecer esse Deus. E sabe a quem lhe dá esse privilégio de poder anunciar esse amor? Eu e você. Quando Jesus está diante de Pedro, lá em João 21, Pedro, tu me amas? Né? É claro que existe ali uma diferença entre as palavras no grego, né? Do amor ágape e do amor fraternal. Parece que Pedro responde a mesma coisa que Jesus, mas não responde. Jesus fala de um amor sacrificial e Pedro responde de um amor fraternal, tipo, Pedro, você daria a sua vida por mim? E Pedro responde, Senhor, eu gosto de você, você é legal. E quando Pedro responde, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Um amor que gera ação. Um amor que te impulsiona a fazer algo. Foi assim que Deus fez. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho. Deus ama, Deus age, Deus entrega. E é isso que Ele espera de nós. Que você possa agir. Que a sua vida possa ser uma oferta agradável a Deus. Com demonstração de ação. Irmãos, temos a oportunidade nesse ano de poder mudar a nossa lista de prioridades e começar a colocar o outro nessa lista. Será que, quando você pensou na lista de pedidos e desejos, será que nessa lista você incluía alguém? Será que nessa lista você pensou em alguém que ainda não foi alcançado? Jesus pode voltar e essa pessoa não estará no céu com você e comigo. Nós temos a oportunidade nesse ano de começar a mudar nossas prioridades e começar a apontar para o outro, ser bênção na vida do outro. Quando eu saio para trabalhar cedo, irmãos, eu oro com os meus filhos, eu falo para eles, mesmo sem eles ouvir, sejam bênção. Sejam bênção. Onde quer que vocês estejam. Sabe por quê? Porque vocês são filhos de Deus. Eu consagrei a vida de vocês a Jesus. Vocês são propriedades dele. Então, sejam bênçãos. É o que eu vim fazer nessa igreja, irmãos. Eu estou aqui para ser bênção para vocês. Bênção. O pastor falou sobre isso hoje. Você pode ser bênção. Amém? A pergunta continua. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A mulher pecadora, ela soube que Jesus estava na casa de um fariseu. E ela vai. E ela começa a chorar. E ela começa a derramar o perfume. E ela enxuga com seus cabelos. E ela começa a adorar. E em nenhum momento ela pede nada. Porque ela sabia que ela tinha tudo aquilo que ela precisava. Ela estava no lugar certo. Aos pés de Jesus. Eu queria orar com você. E que durante essa oração, irmãos, eu queria que você pensasse nessa lista e que essa lista pudesse apenas incluir o outro. Eu não sei quantas pessoas você vai incluir nessa lista, mas eu sei que Deus ele quer te usar para ser bênção na vida dessas pessoas. Eu queria orar com você. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor enquanto Ele te pergunta, o que queres que eu te faça? E você pode perguntar a Ele, Pai, ou afirmar para Ele que eu possa ver. Sabe por quê, Senhor? Porque assim como aquele cego, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje, Senhor, hoje, os meus olhos te veem.